Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós continuamos com as nossas reuniões pela internet e pedimos que todos aí possam fazer um pensamento junto, para que mesmo distante nós possamos estar unidos em pensamento. Pedimos também aos nossos amparadores aí, os nossos protetores, que se juntem a nós, que nós possamos elevar os nossos pensamentos junto a eles, que a nossa ideia de união hoje para a discussão do tema seja abençoada por eles e amparada também por eles, que nós possamos então termos um período de concentração, de trazer a nossa vontade para a execução da nossa proposta de hoje, que é a discussão e a apresentação de um tema e a discussão. Então, que Deus nos abençoe. Nós somos o Grupo Espírita Sim, estamos fazendo as nossas reuniões através da internet por causa da pandemia, talvez estejamos voltando logo, estamos aí com os nossos gerenciamentos aí para poder fazer com que o nosso centro lá esteja recebendo as pessoas dentro das necessidades que os órgãos de saúde permitem, e nós vamos estar comunicando a vocês logo, logo. Nós temos como objetivo aí a divulgação da doutrina espírita, né? E hoje teremos o Rodrigo fazendo a nossa apresentação, ele vai falar sobre o objetivo da vida, dentro aí do olhar espírita, né? do espiritismo, ciência do espírito. Então, nós vamos pedir para que o Rodrigo, então, possa começar. Muito obrigado a todos, a presença. Boa noite a todos, espero que estejam todos me ouvindo, me vendo. Bora, se puder dar som, ok, está tudo bem no áudio, para a gente começar a gravar então a palestra. Bom, como o Bárbara falou, a gente vai falar hoje de um tema que parece bastante vago, bastante amplo, porém bastante importante também. E meu objetivo hoje não é trazer nenhuma grande verdade, nenhuma grande novidade para vocês, é mais a gente investir um tempo da nossa vida aí para refletirmos sobre esse tema que parece ser um tema tão importante que muitas vezes nós não damos muita atenção. Para que a gente possa tratar desse tema, sob a ótica espírita, primeiramente a gente vai ter que entender duas grandes formas de pensamento que existem aí, diferentes em relação à crença de cada um. Nós temos um grupo que, primeiramente, ele não acredita, né, que a vida continua, né, que a morte é o fim. E tem um outro grupo de pessoas que acredita que existe uma continuação da vida. Então, para a gente poder falar sobre o objetivo da vida, a gente precisa entender a ótica de cada um desses grandes grupos. Okay? Para quem não acredita que a vida continua, o objetivo da vida acaba ficando até um pouco subjetivo. Perdendo um pouco a importância, porque se a vida acaba, não existe uma razão assim muito forte para que a gente invista muito do nosso tempo em aprendizados, experiências enriquecedoras e valores morais. Pois tudo um dia vai se acabar, então existe até uma tendência da gente pensar, temos que viver o hoje, porque amanhã não vai existir mais nada, então não se investe muito do tempo em coisas de valor importante para o aprendizado ou para a evolução moral. É certo que existem pessoas que digam que, ainda que a vida acabe, eles veem um bom motivo para viver uma vida correta e fazer o bem, até porque para deixar isso de legado, né, para a sua prole, para as suas gerações futuras. E há aqueles que se apoiam no legado, né, justamente para endereçar a sua vida a fim de deixar exemplos, né, não só deixar bens materiais, mas deixar exemplos de retitude, de moral, para os filhos, netos, etc. Eu respeito e admiro muito essas pessoas que veem a vida dessa maneira, porque apesar de não acreditar que existe uma continuação, eles veem um motivo para pensar no bem do próximo, deixando aí exemplos de retidão, de
exemplos morais a serem seguidos. Então eu tenho muito respeito por essas pessoas. Existem também, e creio que seja até o maior número de pessoas, que acreditam que a vida continua, mas em outro lugar, e não voltaremos nunca mais ao plano físico, e que essa nova existência, depois da morte no plano físico, ela depende muito da experiência que nós tivemos aqui no plano físico, e isso aí é o que vai determinar a nossa continuação. Existe um grande número de religiões que possui esse dogma, e de certa forma cria-se, né, nesses dogmas a existência do paraíso, né, ou do céu, e em contrapartida, né, tem que existir um lugar para aqueles que não têm o mérito de ir para o paraíso, que algumas religiões chamam de inferno. Existe um outro grupo de religiões, e a maioria delas fica até no Oriente, e algumas ocidentais, como o próprio Espiritismo, que acredita nas múltiplas existências nesse plano físico, né, que acreditam na reencarnação. E eles se apoiam nessa lógica para explicar o porquê nós temos tantas desigualdades nesse mundo. Por que alguns nascem ricos, com saúde, bem estruturados, em boas famílias, enquanto outros nascem pobres, doentes, morrem jovens ou até não conseguem nem nascer, né? Então, qual que é a lógica disso? Então, as religiões reencarnacionistas acreditam que a reencarnação explica o porquê, né, da justiça de algumas pessoas nascerem com tanto e outros com tão pouco. Porque é uma existência apenas e as próximas existências vão ser determinadas pelo andar, né, pela evolução das existências. Independente da crença, da filosofia de cada um, hoje eu queria falar de uma coisa que deve atender à necessidade de todas as crenças, todas as filosofias e todas as religiões, que é o objetivo da vida que é comum a todo mundo. É claro que, dependendo da crença de cada um, esse objetivo será buscado de maneira diferente, mas, de maneira geral, o objetivo é o mesmo para todo mundo. O objetivo da vida é ser feliz. E, através da experiência de vida, seja de apenas uma ou múltiplas vidas, o ser humano passa por uma série de aprendizados que vão ensinando a fazer as escolhas que possibilitam que essa pessoa se torne cada vez mais feliz gradativamente. É claro que existem aqueles que aprendem mais rápido e aqueles que aprendem um pouco mais devagar, mas no fundo os ensinamentos são oferecidos a todo mundo. E a maneira de colocarmos em prática esse aprendizado é conseguirmos atingir a felicidade gradativamente, né? A forma com que nós vamos conseguir fazer isso é usando uma ferramenta muito simples, né? Que é aprender a amar. O amor, no conceito mais sublime dessa palavra aí, não é a única ferramenta que nos permite atingir a felicidade. Sei que isso pode gerar alguns questionamentos de algumas pessoas, porque muitas vezes nós confundimos alegria e euforia com felicidade, e são coisas completamente distintas. Tanto que é possível ser feliz independente de estarmos alegres ou tristes, pois tristeza não é o contrário de felicidade. Tristeza é o contrário de alegria. Então, mesmo estando momentaneamente triste, a pessoa pode ser feliz, né? Um exemplo maior disso é Jesus Cristo. Se a gente verificar pelas passagens da vida dele, existiram diversos momentos onde Jesus, ao se deparar com a degradação da moral humana, Jesus se entristeceu. Porém, nunca Jesus deixou de ser uma pessoa feliz, pelo seu grau de elevação. Ele sabia que aquilo tudo fazia parte de um processo. Porém, ao ver aquelas situações, Jesus se entristecia, porque isso gerava nele compaixão, né? Que é uma das qualidades do ser iluminado, né? Ter compaixão pelas pessoas. Então, o sofrimento alheio gera nessa pessoa mais iluminada a compaixão, e essa compaixão vem através da tristeza. Então, é possível ser feliz mesmo passando por momentos de tristeza. A felicidade é um estado de paz de espírito e requer um alto grau de autoconhecimento, resignação e amor,
para poder acontecer. O autoconhecimento, porque isso permite que nós reconheçamos as nossas qualidades e os nossos defeitos. E que, através do autoconhecimento, nós saibamos buscar nas qualidades como remediar os defeitos. O autoconhecimento permite isso. A resignação, para que nós possamos superar as dificuldades sem nos revoltarmos, ou para evitar que percamos de vista a certeza de que tudo acontece por uma necessidade nossa mesma, com o objetivo de nos melhorar. Ou seja, todas as experiências que nós passamos na vida, ela acontece com o objetivo de nos ensinar alguma coisa. Porque, por mais que nós achemos que nós estamos em uma situação com várias pessoas, aquilo que nós sentimos é nosso, e serve para nós. Então, tudo isso daí, de certa forma, tem um propósito. E a resignação é a capacidade de compreender que existe esse propósito. E o amor, que é a ferramenta dessa mais importante que eu mencionei, ele é algo que vai muito além do que nós entendemos hoje como o amor-sentimento. O amor é uma força de atração, presente no universo, e ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, nós temos várias coisas que, na verdade, são manifestações do amor. Vou dizer algumas delas. Campo magnético, campo gravitacional, a formação do átomo, da molécula, de uma ligação química, a afinidade que existe, a paixão, o sexo, a amizade, a compaixão, o altruísmo, a família, o grupo, a comunidade, o sistema solar, a galáxia, o universo, os multiversos e, finalmente, Deus. Independente das crenças e da filosofia de cada um, todos nós, para atingirmos a verdadeira felicidade, teremos que colocar em prática esse amor. Expurgar de nós mesmos tudo aquilo que exerce, de certa forma, uma força repulsiva, né? Tais como, eu vou dar alguns exemplos. Forças que são contrárias ou são, na verdade, forças que não permitem que o amor se manifeste. A raiva, a inveja, o ciúme, a vaidade, o egoísmo, a indiferença para com o próximo, a ganância, a maledicência e muitas outras coisas que, de certa forma, destrói, né? Desarmoniza e afasta. Então, todas essas energias aí que geram essa força repulsiva são forças que são contrárias a essa força do amor. Quando ferimos alguém, por exemplo, né, fisicamente ou não, às vezes apenas com palavras, nós estamos exercendo um ato de falta de amor, por não nos importarmos com o bem-estar do outro. Quando nos revoltamos contra alguém, estamos exercendo a falta de amor de não aceitar a fraqueza dele e não praticar o perdão, que é uma forma de demonstrar amor. Quando nós nos revoltamos com algo, alguma situação, estamos nos colocando de maneira egoísta em querer que algo aconteça de acordo com as nossas expectativas, nossos valores, o nosso julgamento, as nossas necessidades, sem entender que o universo ele funciona de forma harmônica. Ele não está ali para te atender, ele está ali para gerar equilíbrio. Então, isso também é falta de amor. O autoconhecimento representa uma ferramenta valiosa na identificação dessas nossas fraquezas, para que possamos de maneira consciente trabalhá-las. Finalmente, para obtermos a felicidade plena, não precisamos agir como Jesus Cristo, mas simplesmente compreender as coisas da mesma maneira que Jesus compreendia. Ok? Então essa é a reflexão de hoje, para que a gente possa abrir então para debates, perguntas e demais reflexões daí dos outros membros da reunião. Passo a palavra para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as suas colocações, Rodrigo, muito bem elaborado, uma linha de pensamento que realmente faz todo sentido, né? Eu só questiono a questão da felicidade, né? Assim, sem nenhuma
sem nenhuma intenção de confrontar, mas Deus, né, está na Bíblia a frase que diz que Deus nos criou para sermos felizes, né? E você demonstrou aí que existem várias maneiras de atingir essa felicidade. Apesar de que a gente sabe que a felicidade não é uma situação, é um estado de espírito, né? A gente pode dizer, algumas pessoas podem estar bastante plenas, podem estar plenas em suas vidas e mesmo assim não serem felizes, né? E eu acho que, como você falou, não é questão do autoconhecimento, é realmente primordial para a gente saber o que é que a gente tem necessidade para ser feliz, o que é que me faz feliz. Se eu não me conheço, eu nunca vou saber o que é que eu preciso para ser feliz. No meu caso particular, eu fico feliz quando eu ajudo outras pessoas, com muita gente, né? Praticando a caridade, por ser, na sua essência, um ato de amor, como você colocou, né, é o elemento fundamental para ser feliz. Então, eu posso dizer que eu estou completamente encaixado dentro da sua explanação. E fico muito feliz com isso, por sinal. Ok, obrigado pelo comentário. Mais alguém tem alguma colocação? Posso falar? Eu conheço, não sei se vocês conhecem, um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele foi preso na Segunda Grande Guerra, porque ele era judeu, morava na Áustria, e ficou 3 anos no campo de concentração. Ele já era psiquiatra antes e já tinha um trabalho no sentido da vida, a respeito do sentido da vida. E ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido, que ele fez logo depois que ele saiu do campo de concentração em 46. E ele tem um modo bem interessante do sentido da vida. Que ele fez vamos dizer assim, e ele tem entrevistas, inclusive, aí nos Estados Unidos, que está no YouTube, e que ele fala que quem tem religião tem vamos dizer assim, uma facilidade maior de sentir esse sentido da vida, né? Mas ele, mesmo sem religião, ele acredita que cada um possa ter o seu sentido da vida. E ele diz o seguinte, que ele usa a filosofia do Nietzsche, que não sei como é que fala essa palavra aqui em alemão, mas ele fala assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, ele observou que no campo de concentração, as pessoas que tinham um objetivo de vida, qualquer que fosse, eles tinham mais vamos dizer assim, mais vivência, mais vontade de viver, né? E, inclusive, ele citou o caso de duas pessoas que estavam querendo se suicidar lá no campo de concentração, porque eles não esperavam nada. Ele falou para ele, doutor, eu não espero mais nada da vida.
Aí a pergunta que ele intuitivamente perguntou para eles, mas o que a vida espera de vocês? E na hora que ele fez essa pergunta, um lembrou que tinha uma filha esperando nos Estados Unidos e o outro lembrou que ele tinha uma coleção de livros de geografia que ele tinha que acabar de fazer, que ele estava escrevendo. Então, esses dois objetivos fizeram com que eles não se suicidassem. Então, ele demonstra, né, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E eu acho que nós espíritas, vamos dizer assim, eu acredito, não sei se é, eu acredito que a gente é privilegiado nisso, porque a gente tem um conhecimento mais amplo e sabemos de onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde que a gente vai. Isso aí. Obrigado, Virginia. Eu já ouvi falar assim do Viktor Frankl, inclusive numa palestra da Anete Guimarães. Ela conta a história dele. Ele se tornou, depois que ele saiu do campo, ele se tornou professor universitário. E aí ele foi dar aula nos Estados Unidos e ele percebeu jovens que tinham de tudo e se suicidavam. E ele aí começou a fazer uma pesquisa para entender o motivo e levou ele a fazer diversas experiências e uma pesquisa bem ampla. Ela descreve isso numa palestra dela. Quem tiver interesse, as palestras da NET são muito boas. A NET Guimarães, né, sobre a felicidade. É bem interessante. Eu gostaria de complementar, né, muita que vocês já falaram. Primeiro, eu queria lembrar que estamos no Setembro Amarelo, né, que é um mês de prevenção, de combate, né, ao suicídio. E eu acho que, assim, um dos motivos, eu acho, que leva muitas pessoas a cometer esse ato, a pensar em tirar a própria vida, é essa felicidade que acredita que não tem, né? E outra coisa é a não crença, não assimila a ideia de que morrer o corpo acredita que morreu, né? E a gente sabe que não, você perde o corpo, mas você, espírito, nunca morre. Você sempre está vivo, você passa para um outro plano. Eu acho que essas duas coisas, de você querer ser feliz e de você não ter ainda não ter assimilado que você é espírito, que você não é esse corpo, faz com que pessoas tenham esses atos de suicídio, de esses pensamentos também suicidas. E aí eu me lembrei do que nós estudamos algumas semanas atrás sobre os tormentos voluntários, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e o que o Fenelon, ele diz que a felicidade sem mescla não existe na Terra, não existe. Então você tem felicidade, mas existe a felicidade com momentos que você não está feliz, de sofrimento, de tristeza, que tudo isso são aprendizados. Se você consegue passar por esses momentos buscando entender por que esse momento está acontecendo com você e você tem a paz no coração. Um grande conselho que ele dá é esse. Mantenha a paz no coração. O sofrimento existe, né? As situações difíceis existem, mas tudo são aprendizados quando a gente mantém a paz no coração. E eu acho que, lembrando mais uma vez do Setembro Amarelo, as pessoas que têm esses pensamentos e tomam essas atitudes de suicídio, é porque falta essa paz no coração e ainda falta assimilar de que nós não somos esse corpo, nós somos espírito. Então, eu queria agradecer a palestra, né, a apresentação muito boa do Rodrigo e todos os comentários que vocês trouxeram. Obrigada. Ninguém, vou falar eu. Então, bom, vamos voltar novamente.
É interessante aí que a gente fala assim, todos, no começo você começou a falar dos que acreditam e dos que não acreditam, né? Que pode morrer ou que vai ter alguma coisa depois da morte ou não. Interessante para que essas pessoas que tentam se suicidar e para essas pessoas que querem viver para sempre, porque tem gente que quer viver para sempre, né? Nenhuma das duas sabe exatamente o que quer do outro lado, porque senão nem estaria querendo viver para sempre e não queria também morrer mais cedo do que deveria, porque nós que somos espíritas entendemos que nós temos um planejamento nosso concatenado com a divindade que leva a gente a ter um período de vida. Esse período de vida a gente tem que ter ele da melhor forma possível, vivendo, né? E aí, como objetivo da vida, que o Rodrigo falou, eu acho que o objetivo da vida é a própria vida. Não é chegar ao fim dela, não é nascer, mas esse pulsar que a gente vai durante a nossa vida. E o amor aí seria aí quando nós entramos na vibração que o Rodrigo foi elevando aí, né? Planetas e até chegar nas galáxias, nos universos e até chegar no Deus, que é uma energia pulsante também. Várias das tradições aí, eles nos trazem que a única coisa que a gente tem que é igual a Deus é o nosso pulsar, né? E como físico a gente falando, e aí trazendo exatamente para o intuito da nossa discussão, o objetivo da vida, não da vida espiritual, mas da vida que a gente está levando aqui, né? Então essa vida seria pulsar. Pulsar próximo ao que é o pulsar do todo de Deus. E isso seria o amar, que é quando a gente pulsa igual às outras pessoas, é quando a gente vibra igual às outras pessoas, para que as pessoas venham junto a nós, para que nós possamos empurrar essas pessoas também, e nós possamos nos juntar às pessoas que estão melhores do que nós, e todo mundo vibrando no mesmo compasso. E aí o Ivo trouxe uma frase que eu até gosto muito: felicidade é um estado de espírito, né? Na realidade, eu considero essa frase um erro de português terrível. Depois que eu virei espírita, eu acho que a frase deveria ser: felicidade é um estado do espírito. E aí vem a Beth, que colocou para a gente também, falando que nós somos espíritos. Agora, essa consciência do nosso ser como espírito, que eu acho que vai trazer a gente ser. Porque a felicidade é um estado do espírito. Uma das últimas vezes aí que eu li o Livro dos Espíritos, eu cheguei a uma conclusão pessoal minha, que o espírito evoluído, né, aqueles espíritos da primeira classe, ou até os espíritos que já estão saindo do mundo de provas e expiações, hoje nós lemos o capítulo 2, né? Não, começamos o capítulo 3 sobre os mundos, muitas moradas na casa do meu pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá diz que existem vários mundos. O primeiro é o mundo primitivo, o segundo é o de provas e expiações, quer dizer, nós. E aí depois ainda tem mais 3 para frente, lá, regeneração, espíritos evoluídos, e depois os espíritos superiores que estão lá em cima. Então a gente ainda está bem no começo, né? Estão mais no começo do que no fim. E eles dizem que, os espíritos nos dizem que, por isso que a gente quer muito sofrimento aqui, porque a gente ainda está muito longe da matéria, a gente está muito perto da matéria, muito longe da espiritualidade. Então, voltando ao livro dos espíritos nessa última leitura, eu cheguei nessa conclusão. O espírito evoluído é o espírito que sabe que é espírito. A gente tem uma ideia de que a gente é espírito, mas a gente não sabe o que a gente é espírito. A gente, quando a gente tiver essa certeza de que a gente é espírito e a gente conhecer realmente o que o espírito é, a gente vai poder usar toda a nossa potencialidade para a gente não só chegar a níveis superiores, a mundos melhores, bem mais felizes do que o nosso. Não que seja bem mais feliz, mas que a felicidade ela é mais presente. Então, aí é que eu digo, toda vez que a gente se sentir como espírito, a gente vai se sentir feliz. E como é que a gente se sente como espírito? Quando a gente está perto de vibrar como o próprio Deus, como o próprio todo. E qual a única coisa que a gente tem, voltando aqui para o mundo encarnado, né? Qual a única coisa que a gente tem que vibra também, igual a Deus? Tudo no mundo vibra. Os planetas nascem, crescem, aí destrói, as nebulosas elas se formam de conglomerados de gases, de matérias, aí elas se amplificam e elas se destroem e assim vão indo. Tudo pulsa. O próprio universo está crescendo, vai chegar uma hora ele vai voltar ao
a um ponto único, e isso vai acontecer, pelo que os cientistas nos falam, analisando um ponto de vista material. Qual é a única parte material nossa que também pulsa desse jeito? Então, é o nosso coração. Então, é interessante que a gente faça essa análise aí. Lembra quando Santo Agostinho falava para a gente, pergunta 919, para a gente fazer uma análise de consciência? É aquele negócio. Santo Agostinho tem aquele jeito de fazer. Eu achava que a gente tinha que fazer uma análise de coração. Quando a gente chegar à noite e o coração dói por alguma coisa, a gente pode procurar que a gente fez alguma coisa errada. Enquanto a gente não corrige isso, ele continua doendo. Sabe quando você faz mal para uma pessoa e você se sente mal? É o coração que fala aquilo. Quando você vê uma pessoa que você gosta muito, o coração não palpita. Quando você vê como é que chama? Uma imagem muito bonita, um pôr do sol, o seu coração, você não fica quase sem ar, porque o seu coração começa a querer mais ar do que precisa. O que é isso? A gente está entrando em sintonia com a divindade, com as coisas que existem. Materialmente falando, e tem uma forma da gente avaliar qual é a nossa felicidade, se o nosso coração está batendo igual a vibração normal de todo mundo aí, né? Eles até dizem que a Terra tem uma certa vibração, essa vibração está mudando, mas essa vibração depende de todos nós. Eu acho que o que rege, materialmente falando, isso aí, é o nosso coração. Toda vez que a gente se sente bem, a gente faz alguma coisa e se sente bem, pode sentir o seu coração, que ele muda um pouquinho. Para quem tem esses reloginhos que fica marcando aí o coração o dia inteiro, tenta lembrar por que o seu coração melhorou, sem ser que você está correndo de alguma coisa, mas ele bateu um pouco mais forte, ele bateu um pouco mais compassado quando a gente está entrando em ressonância com as vibrações maiores. E aí a gente se sente melhor. É disso aí. Então, acho que é só para mim hoje. Alguém mais vai falar? Quer fechar, Rodrigo? Você falou tudo. Eu vou fechar, então. Marquei aqui, eu vou falar só 5 minutos. Ok. Posso fazer o fechamento, então, Bruno? Então, vamos nos concentrar numa energia de agradecimento por estarmos novamente aqui, tendo essa oportunidade de refletir sobre assuntos tão importantes para o nosso progresso moral, né, para o nosso espírito, para nós mesmos, para a nossa vida. Agradecer a espiritualidade que nos acompanha, agradecer aos mestres ascensionados que vieram nos trazer a mensagem de Deus e, de certa forma, afirmar e reforçar o nosso compromisso e cada vez mais, né, a gente colocar em prática esses ensinamentos. Muitas vezes nós esquecemos. Vamos pedir à espiritualidade que também possa enviar essa energia de amor desse momento para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos familiares e amigos que estão em casa, todos aqueles que de certa forma nós temos esse sentimento de amor. E pedir a espiritualidade pelo nosso país, pelo Brasil, também por aqui para os Estados Unidos, de certa forma para todo o planeta, para que nós possamos nos tornar cada vez mais pacíficos, construtores da paz, e pedir a espiritualidade que nos permita buscar e atingir esse estado, para que um dia a gente possa ser um mundo de regeneração. Que assim seja, fiquem todos na paz do Cristo. Uma boa noite ou um bom dia a todos, dependendo da hora que vocês forem assistir. Fiquem com Deus.